Roberta diz que nenhum homem vai voltar a enganá-la e não vai acreditar em nenhum. E de agora em diante vai usar todos os homens e vai fazer eles pagar pelo que Rafael lhe fez. Matilde vasculha as coisas e encontra uma foto de Roberta com Renata ao fundo. De prontidão, Matilde entrega a foto para Jerônimo e diz que com certeza é ela, é ela. Jerônimo vê Renata no fundo da foto, mas Roberta é a principal. Atrás da foto, ele vê uma mensagem dizendo: Rafael, te amo. Assinado R. Ele pensa que não é Renata, já que ela lhe disse que se chamava Adriana. Renata pergunta a Beth se ela se lembra da chamada do outro dia e se pode ter sido o Rafael. Beth diz que não sabe, mas que pode ter sido. Jerônimo diz a Matilde que o nome da noiva de Rafael começa com R. Jerônimo diz que está surpreso por Renata estar na foto e espera que não seja ela, a mulher, que tenha matado seu irmão. Gonçalo chama Renata. Matias diz a Renata que não vai aceitar o cargo de vice-presidente, a menos que ela aceite assumir junto com ele. Renata fica feliz. Matias diz a Renata que ela merece o cargo. Gonçalo concorda deles compartilharem a vice-presidência. Renata agradece a eles e abraça Matias. Antônio leva Regina ao aeroporto. Ele pede para acompanhá-la. Ela agradece, mas prefere ir sozinha para consolar seu amigo Jerônimo nessa dor. Antônio fica com ciúmes. Renata diz a Matias que não era necessário as flores e nem a vice-presidência. Ele diz que está feliz pelo que fez. Renata diz que esse cargo é dele e sabia que tinha possibilidade dela ocupar, mas jamais se agarrou a essa ideia. Matias diz que será mais agradável vir trabalhar se passar o tempo ao lado dela. Renata pede para eles serem menos óbvios e efusivos. Ela pede que ele não mande tantas flores, nem demonstre tanto carinho, porque o povo vai pensar que ela só está dividindo a vice-presidência por ele gostar dela. Matias diz que o cargo de vice-presidente é independente do que acontecer entre eles. Ela agradece. Renata quer recuperar a ilusão que sempre sentiu por ele. Lázaro diz a Jerônimo que o engenheiro Augusto está o procurando. Ele fala que Duran iria comprar a colheita de uvas do Rafael no dia que o cara faleceu. Jerônimo vai para o escritório. Ele vê a grande soma de dinheiro no cheque que Augusto lhe deu. Antônio diz a Regina que conhece e confia nela e não está com ciúmes, mas só quer fazer parte do mundo dela, mas entende a situação. Regina diz que não sabe quantos dias ficará. Antônio pede que ela ligue para avisar se chegou bem. Ele dá um beijo na amada e se despedem. Constança diz ao irmão que é excelente a ideia de Matias e ele e Renata farão uma boa dupla. Constança diz a Gonçalo que amanhã Regina vai vê-lo para receber a doação do ano para o centro. Gonçalo aceita falar com a mulher amanhã. Augusto e Jerônimo se conhecem. Augusto dá seus pêsames a Jerônimo. Augusto diz que está interessado na uva que Rafael cultivou na fazenda. Augusto diz que só veio conhecê-lo e se pôr às ordens. Augusto diz a Jerônimo que tem uma nova oferta para fazer a ele. Renata diz a Adriana que está preocupada com a vice-presidência e tem que ter muita responsabilidade. Renata se sente em dívida. A Adriana pergunta se pode ter problemas com Matias da empresa, caso haja na relação. Renata diz que sim, é isso que está pensando. A Adriana diz que ela e Matias vão saber separar o pessoal do profissional. Renata diz a Adriana que precisa saber de Rafael e algo lhe preocupa e pede ajuda da amiga. Jerônimo olha a foto de Renata e Roberta no seu escritório e Jerônimo diz: há alguns dias eu não te conhecia e agora você está metida em toda a minha vida. Josefina diz a Roberta que Matias foi nomeado vice-presidente e Renata ficou de fora. Roberta diz que se alegra porque Renata se achava a dona das empresas. Josefina diz que alguma delas tinha que ser a dona das empresas de Gonçalo. Josefina diz a Roberta que é uma pena ela nunca ter se interessado por esse mundo, porque ela era mais indicada e agora Matias está no controle. Josefina diz que por mais que tenha tentado, jamais conseguiu engravidar de Gonçalo. Josefina diz a Roberta que Renata foi mais esperta que elas por ter botado os olhos em Matias, caso ficasse fora das empresas. Josefina diz a Roberta que elas duas vão se lascar, caso Renata e Matias fiquem juntos. Josefina pede que Roberta convide Matias para sair e que ouça seus conselhos. Já à noite, Regina chega na fazenda Bonita, abraça Jerônimo e diz que sente muito por tudo que aconteceu.
Jerônimo está morto em vida e diz que sente dor, uma tristeza grande, que tinha vontade de acabar com essa mulher. Regina diz que ele tem que tirar todos esses sentimentos e desabafar. Jerônimo abraça Regina e sofre. Adriana diz a Renata que se Rafael não procurá-la, ela não conseguirá localizá-lo. Renata diz que está pensando em algo. Jerônimo diz a Regina que gostaria de ter a nobreza dela e admira que ela não guarde ódio, rancor, nem encha o coração de vingança, mas ele não pode. Regina diz que se ele aceitar a vontade de Rafael, vai poder aceitar, porque foi Rafael quem tomou essa decisão equivocada de tirar a própria vida. Jerônimo diz que não entende, porque essa mulher acabou com os sonhos do seu irmão. Contudo, Regina pergunta se ele falou com essa mulher, pois talvez tenha alguma explicação para Rafael ter chegado nesse ponto. Jerônimo diz que ninguém sabe onde está essa mulher, mas o nome dela começa com a letra R. Regina diz que é como dela, o de sua filha e de tantas outras mulheres que têm o nome com a letra R. Jerônimo mostra para ela uma foto onde está Roberta e Renata. Regina vê a foto, fica chocada e diz: "Meu Deus!" Jerônimo pergunta se ela conhece as mulheres da foto. Regina diz que viu essas meninas em algum lugar e o rosto é muito familiar, ainda mais o da moça do fundo. Jerônimo diz que a do fundo se chama Adriana e a conheceu na cidade do México e depois num bar. E desde que chegou ao México, essa mulher esteve no seu caminho. Regina diz que isso é um sinal e Deus colocou essa mulher no caminho dele para algo, que pode ser para esclarecer a morte do irmão dele ou para encontrar a mulher que saiba explicar o que aconteceu entre eles. Jerônimo diz que Renata pode ajudá-lo a chegar até a assassina do seu irmão e vai encontrá-la. Josefina diz a Gonçalo que está decepcionada por ele ter nomeado Matias, vice-presidente da empresa. Josefina diz que doeu muito. Ele exclui Renata, que tem demonstrado amor incondicional. Gonçalo diz a Josefina que não sabe quem contou para ela isso, mas nomeou Matias, e ele, com ato de nobreza, pediu para que Renata ocupasse com ele a vice-presidência. Josefina fica surpresa. Augusto mostra seu contrato para um advogado. O advogado diz que o contrato dele é válido, e apesar do cara estar morto, quem herdar seus bens terá que respeitar o acordo. Augusto se acalma. Regina diz a Jerônimo que é bom ele buscar Adriana para falar com a noiva do irmão dele, mas não para se vingar, e sim esclarecer as coisas, porque a vingança não o levará a nada bom. Regina diz que quando Roberto morreu e roubaram sua filha, pensou em procurar Josi para tirar toda a sua raiva, sua dor, mas depois percebeu que isso não seria bom para ela e que seria melhor focar suas energias em buscar sua filha. Regina diz a Jerônimo que foi Rafael quem se matou. Jerônimo diz que foi essa mulher e ela vai pagar pela morte do seu irmão e não vai descansar até encontrar esta mulher. Renata e Adriana vão ao bar A Mentirosa em busca de Rafael. Ela pergunta ao atendente sobre um tal de Rafael. Josefina diz a Gonçalo que foi Renata quem lhe disse da vice-presidência de Matias e ela contou com muita dor. Gonçalo fica surpreso, mas não acredita, pois não faz sentido Renata ter dito isso. Josefina pede que Gonçalo não diga nada para Renata e que não faça ela perder a confiança nela. Gonçalo diz que não fará isso, mas achou tudo isso muito estranho. Josefina fica brava consigo mesma. Roberta fica sabendo por Matias que ele e Renata vão assumir a vice-presidência da empresa. Roberta diz a Matias que no próximo sábado será a festa de boas-vindas dele na cidade e ela e sua mãe vão se carregar de tudo. Matias quer convidar Jerônimo para a festa. O funcionário do bar diz a Renata que o nome do Rafael é familiar, mas como eles têm tantos clientes, não saberia dizer. Renata pede que o atendente tente se lembrar. Ele pede que ela mostre uma foto. Matias dá boa noite para Fina. Ele diz que só tolera ela por causa do seu pai. Josefina pergunta quais são as intenções dele, compartilhando a vice-presidência com Renata. Matias diz que não há má intenção nisso. Josefina diz que não é cega e sabe que Renata o atrai. Matias diz que não vai discutir esse assunto com ela. No dia seguinte, Roberta parabeniza a irmã pela habilidade de ter conseguido a vice-presidência para estar no mesmo nível de Matias. Renata agradece, mas diz que não gosta do tom dela que ela usa para parabenizá-la. Renata diz a Roberta que foi ao bar onde Rafael a deixou plantada e quer localizá-lo. Roberta pergunta à irmã o que tinha com Rafael. Renata diz que entre eles só tem uma grande amizade.
Roberta surta e diz que todos os homens são iguais, fazem promessas, juram e não são capazes de cumprir suas palavras. Renata pergunta o que ela tem. Roberta diz a Renata que ela fez com que Matias comesse na mão dela, igual com todos os homens. Renata diz que a vice-presidência seria sua, se Matias não tivesse voltado. Renata diz à irmã que não está de bom humor para escutar as ladainhas dela. Roberta diz à irmã que ela seduz os homens, os beijam e logo se faz de burra. Matias escuta a discussão. Jerônimo observa a foto de Renata e diz que enquanto beijava ela, seu irmão estava morrendo. Jerônimo pede que Deus o ajude a encontrar esta mulher, pois a morte do seu irmão não pode ficar impune. Regina dá bom dia para Jerônimo e diz que ficou preocupada com ele. Eles vão à mesa tomar café. Jerônimo diz que hoje mesmo eles podem voltar ao México. Regina vê o cristal que Jerônimo está e diz que conheceu Roberto através de um cristal rosa. Ela se lembra de quando conheceu Roberto. Regina diz que, apesar de tudo, ainda tem esse quartzo do amor. Jerônimo diz que ganhou aquilo de presente, e aquela mulher cada vez se torna mais importante para ele. Inês diz a Antônio que não soube nada de Regina ainda. Antônio se preocupa. Inês aconselha Antônio a não pressionar Regina, caso goste mesmo dela. A funcionária de Gonçalo diz que a reunião que ele tem com Regina não foi confirmada, porque não tem dados dela. Gonçalo diz que Constança já marcou a reunião com essa senhora.